Neste vídeo, fizemos um resumo de 10 dicas de como recuperar uma orquídea. Você sabe como saber se a orquídea precisa de mais água? Ou então, como saber se a orquídea precisa de menos água? Como regar uma orquídea? Onde deve colocar as orquídeas? Ou então, se a orquídea caiu, o que eu faço? Como saber se minha orquídea está com as raízes apodrecidas? Então, fica até o final do vídeo e descubra como lidar com essas dúvidas e muito mais. Então, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Agora sim, bora pro vídeo. 1. Como saber se minha orquídea precisa de mais água? Basta olhar para a planta. Se as folhas estiverem murchas e amarelentas, ela precisa de água. Outra forma de saber é enfiar o dedo na terra. Se estiver seca, a planta precisa de água. 2. Como saber se minha orquídea precisa de menos água? Basta olhar para a planta. Se as folhas estiverem inchadas e esverdeadas, ela precisa de menos água. Outra forma de saber é enfiar o dedo na terra. Se estiver molhada, a planta precisa de menos água. 3. Como regar uma orquídea? Regue sempre pela manhã, isso garante que a planta tenha tempo para absorver a água antes do sol ficar muito forte. Use sempre água filtrada ou da chuva, nunca da torneira. Coloque um pouco de água na base das raízes e espere até que elas fiquem bem molhadas. Depois, drene o excesso para evitar que as raízes apodreçam. 4. Onde devo colocar minha orquídea? Orquídeas gostam de luz, mas não do sol direto, elas podem queimar as folhas. O ideal é colocá-las perto de uma janela, sempre protegidas do sol. 5. Como saber se minha orquídea está recebendo a luz certa? Basta olhar para as folhas. Se estiverem verdes e lustrosas, a planta está recebendo a luz certa. Se estiverem amareladas ou murchas, ela precisa de mais luz. 6. Minha orquídea caiu. O que eu faço? Não se desespere. Primeiro, verifique se as raízes não estão queimadas pelo sol ou apodrecidas pela água. Em caso positivo, corte-as cuidadosamente com uma tesoura bem afiada. Depois, lave as raízes com água filtrada ou da chuva, nunca da torneira, e enxugue-as delicadamente com um pano limpo. Em seguida, coloque a planta em um vasinho novo com terra fresca e regue normalmente. Por fim, dê um pouco de sombra à sua orquídea até que esteja totalmente recuperada, assim evita que ela fique exposta ao sol forte demais logo de cara. 7. Como saber se minha orquídea está com as raízes apodrecidas? Basta olhar para as raízes. Se estiverem esbranquiçadas, elas podem estar apodrecendo. Outra forma de saber é enfiar o dedo na terra. Se a terra estiver úmida e escura, as raízes também podem estar apodrecendo. 8. O que fazer se minha orquídea tem as raízes apodrecidas? Corte as raízes apodrecidas, isso vai permitir que as raízes sadias voltem a crescer. Lave as raízes com água filtrada ou da chuva, nunca da torneira, e enxugue-as delicadamente com um pano limpo. Em seguida, coloque a planta em um vasinho novo com terra fresca e regue normalmente. 9. Minha orquídea está sem flores. O que eu faço? Não se desespere. Primeiro, verifique se a planta está recebendo a luz certa. Ela precisa de bastante luz, mas não do sol direto. Depois, verifique se a temperatura está boa. Orquídeas gostam de ambientes bem arejados e frescos. Por fim, verifique se a planta está sendo regada corretamente. Elas precisam de bastante água, mas não podem ficar encharcadas. 10. Como saber se minha orquídea está recebendo a temperatura certa? Basta olhar para as folhas. Se estiverem verdes e lustrosas, a planta está recebendo a temperatura certa. Se estiverem amareladas ou murchas, ela precisa de um ambiente mais fresco. Para você que ficou até o aqui, vou deixar abaixo um link de um manual de orquídeas para você descobrir como conseguir florações lindas e duradouras em suas orquídeas seguindo este manual passo a passo testado e aprovado por mais de 13.567 cultivadores. Nele você vai aprender os segredos para se conseguir orquídeas saudáveis e com super florações todos os anos. Mesmo se você nunca cultivou uma orquídea antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!